Bom, boa noite a todos aqui. Meu nome é Júlio César Ramos, eu sou psicólogo, acompanhante terapêutico e eu coordeno o Humanidade Acompanhamento Terapêutico. É um lugar, é um espaço que tem uma parceria com o Núcleo Criação, que depois elas vão também estar se apresentando, né, para falar um pouco. Mas a ideia um pouco é, nessa aula aberta, é a gente falar um pouco, eu queria falar um pouco sobre o campo. Mas antes de eu falar sobre o campo, eu queria perguntar do campo de vocês, de onde vocês estão mais ou menos. Estão em faculdades, vocês estão já formados, né? Vocês estão mais ou menos aonde? Estudantes assim, dá para, só para a gente ter uma ideia assim, a maioria de vocês são estudantes de psicologia? Sim, terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. E não tem ninguém formado aqui, por exemplo, você já está formada, vocês dois também. Eu vou falar um pouquinho sobre o campo, assim, só para a gente introduzir um pouquinho, né, o acompanhamento terapêutico, porque a gente acha importante, assim, um pouco localizar essa origem, né, esse início, porque eu estou formado há quase 30 anos e na época, quando eu era estudante de psicologia, como a maioria de vocês, eu me aproximei do campo do AT através de uma instituição que trabalhava com dependência química. Então isso já tem cerca de 30 anos e lá eu fui ter a minha primeira experiência, a primeira prática clínica de acompanhar um paciente fora de um setting tradicional. No caso era uma clínica que o paciente ia fazer um tratamento, ficar internado. E eu tinha que desenvolver um trabalho com sair com ele da clínica. Poder sair para a cidade de São Paulo, eventualmente acompanhar esse paciente. Era algo que eu também desconhecia, era algo novo na minha experiência, eu era estudante de psicologia. E na época eu procurei também, né, o Hospital Dia Casa, onde que eu também trabalho ainda hoje, e fui me aproximar sobre o campo do AT. Lá eles tinham um departamento de acompanhantes terapêuticos. O Hospital Dia vai fazer 40 anos no próximo ano, então eles já tinham, logo depois da fundação, eles criaram esse departamento de ATs. Então, isso estou falando por quê? Porque a casa ela é pioneira no sentido do tratamento da saúde mental, até antes mesmo dos CAPs. Os CAPs, que é o aparelho, né, do serviço público que dá esse suporte, ele vem também, a origem dele vem no sentido da reforma psiquiátrica como uma alternativa a fechar os manicômios, a tentar buscar uma outra forma de tratar o paciente psiquiátrico. Porque até então o que existiam eram as clínicas clássicas de internações fechadas, até então, no nosso país. Então a reforma ela vem um pouco para tentar, de alguma maneira, questionar essa maneira, né, de trabalhar, de estar junto com esses pacientes de uma outra forma. E aí os CAPs eles vão nascendo, as residências terapêuticas, né, o SEC, o Centro de Convivências, tudo são espaços, alternativas para poder abrir um pouco essa outra forma de acompanhar esses seres humanos acometidos por uma doença, por um diagnóstico. Então, nesse sentido, os acompanhantes terapêuticos, né, nessa região, começa a se fazer necessário, porque o fechamento desses espaços e essas alternativas de outro dispositivo de tratamento, poder estar junto desses pacientes e poder circular, né, na sociedade, porque havia toda uma quebra, né, muitos dentro de hospitais fechados e que precisavam retornar, precisavam de alguma maneira reintegrar na nossa sociedade. Então se começa a pensar uma forma de trabalho, né? Então o NASF, que existe também, o Núcleo de Saúde e Família, também é um outro dispositivo para também trabalhar nesse campo, na saúde mental. E os acompanhantes terapêuticos começam a entrar um pouco nesse momento, né? Assim, historicamente o campo começa a abrir
espaço para esses psicólogos em geral, estudantes, recém-formados, para trabalhar com esses pacientes fora desse setting. E aí começa um trabalho aí na cidade, circular com esses pacientes fora desses espaços tradicionais, nas residências, no bairro, poder estar na cidade, no território. Aí um outro movimento começa a andar, né, nesse campo, né, do AT. E hoje em dia, né, estou falando isso lá para mais de 30 anos atrás, há 30 anos atrás eu estive na Argentina já existia o campo do AT, já estava mais consolidado do que aqui em São Paulo. Lá já havia grupos, já havia esse trabalho sendo desenvolvido já há mais anos do que aqui. As coisas começam lá, depois vêm para cá, as coisas começam também a se abrir. E nesse sentido, nesses quase 30 anos da minha carreira, agora nessa nova etapa também profissional, que eu também estou abrindo o Humanidade, né, acompanhamento terapêutico, numa carreira mais solo que eu estou agora fazendo esse trabalho, e junto com a parceria com o Núcleo Criação, há alguns anos a gente veio pensando também essa prática clínica, de alguma maneira dialogar no campo aí na infância, na adolescência. Então aí a Lara, a Luana, elas vão se apresentar, a Adriana, porque a gente também começou a desenvolver esse trabalho, né? Elas já vinham também em trajetórias anteriores aí, desenvolvendo esse trabalho também mais acho que de consultório, né? Alguns trabalhos também nas escolas. E ao mesmo tempo, chegou a uns 4 anos, 5 anos atrás, nós começamos a pensar sobre essa parceria, que de alguma maneira reúne também, né? Encontro com vocês hoje nessa aula aberta, né? Esse encontro entre agora a Humanidade e o Núcleo Criação vai trazer um pouco dessa prática do que a gente gostaria um pouco de trazer aqui, né, para vocês, a gente poder conversar um pouco essa noite. Vocês querem? Eu sou a Lara, né, terapeuta ocupacional, a Adriana é psicóloga e a Luana é fono. Sou fonoaudióloga. E a gente trabalha no Núcleo Criação com atendimentos clínicos, né, de bebês, crianças e adolescentes e suas famílias, né, que tem alguma questão do desenvolvimento. A gente não tem um recorte, né, em relação a isso. E a gente vem trabalhando muito para sair desse lugar da reabilitação tradicional, né, de não ter um cuidado de fortalecimento da família e de circulação dessa criança e desse adolescente, e principalmente entender que eles também precisam de um projeto, né, de vida e que parta do desejo deles, né, no geral. São crianças, tendo elas questões orgânicas ou não, mas acho que as que possuem as questões orgânicas, isso acontece mais incisivamente, costumam ser crianças muito manipuladas, né? É legal ter um físio também na turma. Então, assim, no geral a gente, né, mexe muito na criança, né, e espera pouco que a criança se coloque. Então, a gente tem tentado cuidar bastante disso e entender também que essas crianças precisam ser olhadas do ponto de vista da constituição psíquica, né? E para que a gente possa ver a criança, né? E não quem ela deveria ser, né? Porque no geral a gente bate o olho ali na criança, essa criança tem 8 anos, mas ela tá parecendo uma criança, né? Ela deveria fazer, deveria estar lendo, ela deveria estar correndo, ela deveria, né? Enfim, e aí a gente acaba perdendo em boa parte esse olhar, né, que é poder estar no encontro com aquela criança que está diante da gente, né.
Em relação às famílias também, o que a gente sente, né, das famílias que chegam pra gente, o que a gente vê muito é que as famílias, elas vão sendo orientadas da forma correta com como elas devem brincar com a criança, de como elas devem estimular as atividades de vida diária, de como elas devem fazer as coisas, né? E aí, com isso, a gente destitui, né, a paternidade e a maternidade dessa família, né? Então, a família, no geral, né, passa a estar com a criança não para se divertir, para educar, para estar junto, né? Mas passa a ser um estimulador mesmo, né? Então, tem um tanto disso, né, que aparece aqui. A preocupação, né, assim, no sentido a gente entende a constituição subjetiva, a gente entende a criança como informação, né, a criança, a gente não entende como que é assim e pronto, né, tem um desenvolvimento aí acontecendo justamente por ser uma criança, tem um caminho aí de vida que ela vai percorrer. Esse desenvolvimento dela é algo que pode se constituir, né? Vai se constituindo durante a experiência, durante a vivência, durante a formação. E muitas vezes o que a gente tem como experiência é esse lugar de suspensão, né? Suspende a vivência em prol de um tratamento e essa suspensão dessa vivência causa tem suas sequelas ali, né? Então, eu acho que a preocupação principal e primordial é nessa não suspensão da vivência, que é uma criança que sinta a informação, é uma criança que existe, né? É uma criança que tem uma potencialidade que a gente precisa olhar para ela. Enquanto se olha, né, muitas crianças que chegam pra gente, por que a gente fala isso? Porque não é sempre, não é todo mundo, mas muitas crianças que chegam pra gente, chegam atravessadas por esse lugar do que elas não são. E encontrar quem elas são e o que elas podem, por onde que elas vão caminhando, é o processo que a gente busca costurar dentro das diversas áreas, né? Então, assim, a gente tem as nossas particularidades, né? Seja em qualquer campo, né? Seja TO, seja fono, psico, físio, enfim, tem as particularidades da formação, mas tem a criança. E cada criança é uma criança. Não dá pra gente pegar e falar, não, então porque tem esse diagnóstico é tal coisa, ou porque tem aparenta, então, não. Né? É esta criança que tem esta família, que passa por essas situações, essa família viveu tais coisas, né? Foi atravessado por um diagnóstico, não é fácil receber isso, ou não tem um diagnóstico, ou procura. Né? Quais são essas coisas que atravessam cada caso dentro da sua particularidade? Né? E a preocupação toda é com a família que está em contato com essa criança, adolescente, seja às vezes até bebê, né? Assim, nesse processo todo, e a preocupação com esse sujeito em formação. Como é que a gente linka essas duas coisas, como é que a gente pode acolher, né, todos esses sentimentos que entrelaçam, que estão juntos com isso, né? E como acolhendo essa família, acolhendo essa criança, a gente pode perceber como acolhendo enfim, a gente pode perceber um caminho que se constrói, né? E a gente percebe essa criança de uma forma diferente, né? Muito disso é você ver a criança realmente tendo, né? Tem um desejo, ela pode mostrar o que ela sabe, ela pode mostrar o que ela gosta, ela pode se transformar a partir disso, né? E aí a família também pode passar a acompanhar um crescimento, que é diferente de acompanhar quem não é. Né? Então acho que essa é o cuidado, assim, de poder desenvolver, né, aquela criança que está lá, como ela é ou como ela pode ser. Né? Acho que são essas instrumentalizações, né, que às vezes, enfim, às vezes a gente pega, né, a teoria e encaixa, e o nosso cuidado, acho que a nossa maior preocupação é justamente ao contrário, é não trazer... que a teoria possa nos auxiliar dentro do processo, mas ela não vai encaixar de forma alguma. É o que essa criança precisa e como é que a gente vai olhar para essa criança a partir do que a gente tem como repertório para ajudar ela no desenvolvimento dela.
E nesse sentido, a época atual, o mundo contemporâneo, ela busca de uma maneira muito frenética a questão de um diagnóstico já desde muito cedo, por conta de algo, de um comportamento, de uma discrepância, de algo que não está dentro de um processo, dentro de um decorrer, dentro de um andamento natural. E nesse sentido a medicalização ela vem também, né, como às vezes algo já muito cedo, precoce. E a época ela é assim, né? Eu acho que há uma angústia também muito grande da família de tentar encontrar logo para poder aliviar essa angústia, essa questão do qual é a doença, com o sentido de que então qual é o tratamento, qual é o que precisa ser feito de uma maneira muito rápida. As escolas também. As escolas também estão pautadas, né, nesse olhar de que tem algo que não está indo de uma maneira satisfatória, adequada e que precisa ser vista, precisa ser reavaliado. E às vezes os profissionais entram também nesse circuito, né? E a gente tem um cuidado porque a patologia, o diagnóstico não pode falar sobre a criança. A gente acredita que a criança possa falar sobre ela, que os pais possam falar sobre o que é ter esse filho. E que isso possa abrir espaço para essa criança também poder se desenvolver nessa infância a partir dessas particularidades, a partir desse ritmo, a partir das possibilidades dela. E que esse desencaixe inicial possa ser um pouco acompanhado, que possa ser acolhido no nosso modo de pensar, né? No nosso modo de estar com essas crianças. Então isso também é um desafio também a nós, que é nos colocado no nosso cotidiano. Porque isso é um pouco o que a gente... Construir isso, né, com as famílias e com as escolas para poder reinventar esse jeito de estar junto, olhando para a criança, para a adolescente a partir de quem ela é, né? Que o convite é o tempo inteiro da gente poder responder a uma urgência de nomear, de definir, de enquadrar. E quando a gente enquadra, a gente deixa de olhar muitas outras possibilidades, perspectivas, né, de existência. Então, nosso desafio é poder construir isso junto com as famílias e com as pessoas que se relacionam com essas crianças, adolescentes, bebês, né? Então, desde a família, a escola, as equipes, né, com quem elas se relacionam para poder ter um olhar um pouco mais ampliado, né? Dá tempo dela poder se apresentar, se constituir, dizer também a quem ela é, né? A que ela veio também. Então ter esse caminhar junto, né? A questão das escolas, né? Assim, acho que tem uma urgência e isso não é só para as crianças que têm questões de desenvolvimento claras e, enfim, mas para todas as crianças, né? Hoje em dia a gente tem contato com algumas escolas e a percepção de que essas crianças precisam saber se comportar e sentar e se adequar é um pedido muito claro para as crianças desde pequenos, né? Assim, e às vezes falta experiência corporal mesmo, né? Porque precisa viver experiência corporal para poder sentar que nem a gente está. Né? Se a gente não corre, não pula, não vai, a gente não consegue ficar minimamente, né? Assim, acho que tem uma experiência, tem um experimento. Tem crianças que sim têm questões que precisam de uma ajuda de outra forma, tá? Mas tem muitas crianças hoje que têm uma questão de inexperiência corporal. Não cabe, não dá para ficar parada. E a gente pede socialmente para que ela fique parada. Então é algo que é muito delicado, né? Então acho que esse é o cuidado, assim, de entender que caso é o quê, né? Como é que cada um fica, né? Como é que a gente consegue costurar isso, assim?
A gente, assim, entende e acredita que esse jeito de estar, né, no mundo, na verdade, né, de cada um de nós, vai poder reverberar ao longo, né, do tempo em algo que possa ser construído de uma maneira diferente, né, construído de um jeito mais coletivo e, ao mesmo tempo, singular para cada um, né, e... o que a gente fala muito aqui, a gente costuma ler os textos, né, e trazer, e aí cada um traz ao que foi... remeteu. Ao que remeteu, né, e não tem um jeito certo de ser AT, né, assim, tem um jeito seu de ser AT, né, então a gente não quer que tenha... que cada um, para ser AT tem que ser assim, né? Tem o jeito da Adriana ser AT, né? Tem o jeito da Camila ser AT, enfim. Então, a gente fala muito disso, assim, da gente poder se dar conta, né? De como também a gente responde às demandas que aparecem pra gente quando a gente acompanha um ser humano, né? Como o Júlio gosta de chamar. Então... poder se dar conta, né, de quais questões nos atravessam diante das situações que a gente vive quando a gente está acompanhando alguém, né. Foi por conta disso, né, eu acho que quando a gente começou a nossa parceria foi via grupo de pais, né, Júlio? E... a gente acompanhando aí as nossas famílias, as nossas crianças nas escolas, inicialmente aparecia muito essa demanda, né, para indicações ou, enfim, para ter algum AT, para acompanhar as nossas crianças, né, e algumas outras em relação às consultorias. E aí a gente começa a adentrar um pouco mais, né, no campo do AT. E aí a gente monta esse curso mais voltado inicialmente para a atuação nas escolas, que é um desafio também, porque o AT ele surge para você sair de uma instituição, né? A história do AT é essa, né? E aí, nesse caso, a gente para manter uma pessoa na instituição. Então, tem algumas singularidades desse processo, né? Mas aí, nos últimos anos das nossas discussões e do acompanhamento também do desenvolvimento e do crescimento das crianças que a gente atende aqui, a gente também vai entendendo que tem algo do cotidiano e da vivência da infância e da adolescência que transpassa, claro, a escola, né? O processo de escolarização para a gente hoje, né, enquanto sociedade, é um caminho quase que certo, né? Mas ele não é o único. E tem toda uma outra vida que corre, né? E que é a partir disso, inclusive, que o processo de escolarização pode ser melhor sucedido ou não, né? E, principalmente, a gente achar quem essa criança quer ser verdadeiramente, né? Então, com isso, a gente ampliou, né, o curso nos últimos 2 anos para essa vivência de ser AT com crianças e adolescentes, né? Não mais voltado, né, no âmbito escolar. Mas com um pouco disso também, porque eu acho que Com é onde as crianças circulam, né? Assim, mas ampliando também para os espaços de circulação para além da escola, né, onde elas também circulam. Para as praças, para os clubes, né, para os territórios, né, no geral. E aí, porque também tem um tanto disso, né, as crianças chegam aqui para a gente e tem uma demanda assim, é muito difícil sair na praça, então queria que ele desse um pouco mais conta
do corpo para conseguir circular no parquinho, né? Para daí eu ir para a praça, né? E a gente vai dizendo que é o contrário, né? É indo para a praça e vivendo isso lá que vai ser possível circular nesses espaços. Não é que você alcança um patamar e aí depois você pode viver isso, né? É vivendo isso que você alcança esse patamar que a gente almeja, né? Acho que na TO, principalmente, a gente vive muito isso, né? Sei lá, um caso clássico é, pode me ajudar a ensinar a amarrar o cadarço, né? Claro. E aí a criança vem pro atendimento uma vez de chinelo, uma vez de tênis de velcro, uma vez de topete, né? E aí a família fala, poxa, né, e a história do cadastro? Pois é, né, cadê o tênis pra eu poder, né? Mas não tem, gente, essa coisa de pranchas, né? A gente não usa isso, né? Tem a ver com inserir isso no cotidiano, né? E aí a família até me fala isso, não, a gente tá esperando ele aprender pra gente poder comprar a chuteira, porque daí ele vai se trocar na escola. Então, galera, né, primeiro a gente compra a chuteira, a criança vai precisar passar por isso pra, né, poder viver isso. Então, mas aí tem algo que é muito mais complexo que isso, né, de acompanhar essa circulação das crianças, que é o quanto é difícil o olhar da gente, né, para essa criança quando a gente está na pracinha mesmo, de como a família se sente exposta, de como é doído atravessar esses processos, né, e por conta disso também que a gente diz que é muito importante a gente se dar conta de quais questões nos atravessam durante essa caminhada, né, porque a gente é muito mais preconceituoso do que a gente imagina, a gente se dá muito menos conta das coisas, né, que a gente aprendeu ao longo da vida, né, se a gente for pensar aqui no processo de escolarização de cada um, né, de como entender o que era o certo para aprender, de como o conhecimento vinha do outro, de como tem uma hierarquia que acontece. Então isso está muito mais enraizado na gente do que a gente pode imaginar, né? E quando você está lá e vive no seu corpo isso, né, você precisa ter isso muito claro para poder estar junto do outro, né, e atravessar essas situações. Não sei, né, se a gente traz cenas, se a gente pensa um pouco... Seria legal? Eu queria só dar um pitaco só, acho que quando elas falam sobre a criança ou adolescente, né, o que eles deveriam ser, e tem um outro que é ser quem ela é. Então eu acho que isso tem essa é uma questão assim importante, porque se a gente está diante de um outro ser humano, desejando que ele seja algo daquilo que eu espero, daquilo que eu quero, fica muito difícil, fica muito distante de eu poder ficar perto de quem ele é. Tem já, nesse encontro, tem já um certo descompasso. Então, poder ficar diante de uma criança, de um adolescente, diante de um ser humano, como eu gosto de falar, como lembra a Lara, é poder estar com ele dentro do ritmo dele, dentro das possibilidades dele, dentro do jeito estranho dele, da forma dele existir. Então, esse ponto é importante, ele é fundamental, porque abre possibilidades dessa criança, desse adolescente, se ele ser quem ele é nessa relação, diante desse encontro, ou se parte de alguma premissa, né? Tanto que geralmente dos pais ou da escola, que precisam que esteja num outro lugar. Então isso traz uma questão já muito séria e importante no nosso trabalho. Porque muitas vezes a gente percebe que elas chegam muito pautadas em quem elas deveriam ser, ou então naquilo que elas não são.
né? E aí aquilo que ela é se perde de vista, fica um pouco difícil de se encontrar com quem é a criança, quem é esse adolescente. Porque não é um genérico, não é uma patologia que define quem ele é, como eu vou me relacionar com ele. Existe uma singularidade, existe uma particularidade nessa existência. E aí eu preciso estar ali junto, né, ao lado, estar verdadeiramente interessado por essa criança, por esse adolescente, né? E aí eu não estou com esse tipo de pré-requisito de que ela deveria estar num determinado lugar. Então ela teria que ser quem ela é. Se o AT puder estar com a criança, com o adolescente, aonde ela está, já é um grande passo, a gente poder encontrar alguém nesse lugar, sem precisar que ele esteja num outro lugar, né? Porque isso já parte já de uma premissa que acho que a nossa sociedade, a nossa também, de novo, acho que a época é que a gente tem que sempre estar nesses lugares, né? Que acho que fica a cultura, a sociedade fica nos apresentando muito algo daquilo que deveria ser, de como que as coisas deveriam, né? O lugar onde a gente deve estar, o que a gente deve comer, o lugar que a gente deve frequentar, o que a gente tem que vestir. E isso vai desde cedo. E uma hora é difícil a gente poder ver aonde é, né, que cada um quer estar, o que cada um quer vestir, o que cada um quer comer, e que isso é importante, isso é resgatar. Parece simples, viu? Mas não é tão... Parece simples assim, né? Parece, é óbvio, né? Mas na hora lá, não é. Na hora isso é uma questão muito grande. Porque há uma expectativa também muito grande, né? Os pais, quando me procuram, eles perguntam assim: quanto tempo vai levar o tratamento, Julio? Quanto tempo? Pergunta, né? Eu digo, né? Eu não sei, eu não tenho um tempo pré-estabelecido do que vai acontecer a partir desse trabalho. Não é algo assim da ciência exata, né? Como se eu soubesse que o que vai acontecer em quanto tempo cronológico, né, do relógio, dos meses, dos anos. Mas há essa expectativa, às vezes a gente é sabatinado nisso, né? E ao mesmo tempo a gente tem que lidar também com essas questões, que eles querem também, às vezes, respostas, né? Os pais querem, eles têm também angústias, eles têm expectativas, a escola tem, né? Tem um entorno, a própria criança também tem, ela também quer coisas. E às vezes também o que ela quer, como viabilizar, né? Como a partir do tempo dela, das possibilidades dela, da presença do AT, como é que isso pode de alguma maneira acontecer, né? Esse lugar. Então acho que a gente tem também, eu estou trazendo isso porque acho que isso é uma questão também que a gente enfrenta, né? No dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa clínica, e o AT também, né? Muitas vezes as famílias nos procuram porque a situação chegou também num limite, não sabe mais o que fazer e pedem ajuda. E aí tem uma expectativa também da entrada do AT, né? De que ele vai poder solucionar, resolver, enfim, dar uma resposta para algo que vem vindo já. Então a gente também tem essa demanda, tem esse pedido no nosso trabalho. A gente também está no mundo, né? E a gente tem que responder a isso de uma certa forma. A gente é colocado em questão também, né? O nosso trabalho, os resultados. Sim. Né? Isso é algo da época, desse tempo, que tem que dar essas respostas, esses resultados. Então isso a gente vai também no curso explorar também, acho que a gente também aprofunda, que não tem um manual, né? Não tem um protocolo assim, né? Um procedimento, então, para dar um resultado, então o AT vai fazer isso e vai dar o resultado. Não tem isso. A gente não tem uma receita para dar, nem para vocês, nem para os pais, nem para as crianças. Isso vai acontecer lá a partir da relação.
de uma disponibilidade que a gente se coloca de estar no encontro, né? E do que esse encontro, a gente está aberto para esse encontro, nos possibilita de escutar o que essa pessoa está dizendo, nos possibilita de nos colocar nesse lugar de um afeto, no sentido de ser afetado, de se permitir estar afetado pelo outro. Quando a gente vai para esse lugar, não há algo que já está definido, mas há a possibilidade de se construir junto. Então, mesmo entendimento, acho que a gente tem de poder olhar para essa pessoa e poder apostar que a gente vai construir, caminhar com ela junto para ela poder vir a ser quem ela é. A gente também, enquanto na nossa constituição de terapeuta ou acompanhante terapêutico, também é esse lugar de se permitir estar se aproximando do que nós temos para poder oferecer nesse encontro de disponibilidade com o outro, para se afetar e se construir nesse encontro com o outro. Se permitir estar aberto para o que esse encontro com o outro nos afeta, para junto nesse a gente poder construir algo que esta relação singular vai apresentar para a gente, que não é igual a nenhuma outra relação, ou nenhuma outra pessoa, e também não vai ser igual a nenhum outro encontro com essa mesma pessoa, porque a cada momento a gente também vai estar sendo afetado e tocado por questões com essa mesma pessoa de maneiras diferentes. Então, acho que esse é um ponto de partida que abre um lugar para a gente que é diferente de ter algo pré-definido, pré-estabelecido. Acho que esse lugar de como poder se permitir estar à disposição para se afetar e ser afetado pelo outro é um lugar que inaugura algo diferente, que vai nessa direção que o Júlio está compondo aí, está trazendo para essa construção aí junto. Vou contar uma cena simples antes, depois a gente entra num caso mesmo, que me veio um pouco disso, de você poder estar aberto ao que está acontecendo, né, e conseguir enxergar o outro, ao invés de estar respondendo a uma demanda que está colocada, né. Então, eu estava diante de uma criança de 5 anos, era uma menina, ela ainda não falava. E tinha uma história lá da escola, que ela precisava aprender as cores, né? Então tava eu, a mãe e essa criança no atendimento. E aí a criança pegava insistentemente o azul, né? E aí a mãe dizia, não, a gente já sabe, a gente não tá pedindo azul, a gente tá pedindo o amarelo, né? Olha, a Lara tá te pedindo o amarelo e tal, não sei o que. E aí, num determinado momento, eu disse para a criança, né, puxa, fulana, veio muito forte o nome dela, então eu vou falar fulana. Puxa, fulana, você gosta da cor azul, né? E ela abriu um baita de um sorriso, né? E aí a mãe caiu aos prantos, assim, né? E aí disse para ela, puxa, o que aconteceu, né? Ela falou assim, eu não supus que ela poderia estar escolhendo o azul porque ela gosta de azul, porque é a cor preferida, né? Então, é esse tipo de detalhe importante que a gente deixa passar quando a gente está atravessado por uma demanda, né? Que é muito comum, né? A gente se deparar com isso. E de ficar buscando respostas adequadas, né? E a gente parar de poder escutar o que é essa resposta que a criança está dando pra gente. Então, é poder deslocar e, de fato, escutar o que ela está podendo contar pra gente, né? E, junto com ela, significar isso. Dar espaço para construir um sentido que vai ser descoberto naquele momento. Que já não está definido antes, né? Vai acontecer naquele momento. Então, essa disponibilidade de estar nesse momento junto é que é o ponto que a gente está partindo, acho que um grande pilar assim, da compreensão de por onde a gente circula, né, na nossa intervenção, na nossa ação. E porque a gente também, né, a gente está falando dos pais, né, mas a gente, enquanto terapeuta, também fica com esse olhar viciado, que a gente também está respondendo a um pedido, né?
Então, também vivi uma cena com um menino de 2 anos. Eu atendia ele em casa. A gente ficava muito no quarto, ele não tinha um diagnóstico definido, mas a família já tinha passado por uma terapia comportamental, ele já estava sendo enxergado como do espectro autista, né? E eu normalmente ficava dentro do quarto com ele, mas a gente circulava também, brincava pela casa e tal. E aí nesse dia, ele estava quase andando sozinho e ainda se segurava um pouco, a gente estava puxando um caminhãozinho assim no corredor, né? E aí o pai estava indo trabalhar, ele era uma criança que ficava muito angustiada assim na hora da despedida, né? Então os pais, eles foram criando um pouco o hábito de sair sem ter que atravessar essa situação, né? E aí o pai era enorme, assim, ele tava de terno, aí ele passa assim, como se ele pudesse ficar invisível. Fala, então, você tá vendo, a gente tá aqui puxando o caminhão, tá? Aí ele fica meio desconcertado, assim, aí ele, eu tô saindo, então vamos falar tchau pro papai, né? Aí, enfim, aí tinha uma porta de vidro, assim, que tinha o elevador. E aí o Miguel, ele vai lá, ele se apoia, assim, no vidro, né? E o pai tá do lado de dentro, assim, né? E procurando o pai, obviamente, assim, bem claro que ele estava apoiado no vidro, olhando pro pai. E aí o pai fica meio assim, sem saber o que ele faz. Aí ele pega o celular do bolso, liga a luz do celular, né? Que de fato o Miguel respondia muito bem, a uma luz, assim. E aí ele põe assim no vidro, né? E ele fica... Opa, desculpa, de quem que é esse? Vou passar a carteira. Aí ele pega e fica assim, né? Fazendo com a luz. E aí o Miguel fica seguindo aquela luz, assim, né? E o menino super que tá querendo entrar na relação, assim, né? E aí o pai não sabe muito bem o que fazer, ele faz isso, aí chega o elevador, o Miguel ainda faz assim, eu digo, poxa, vamos falar tchau então pro papai e tal, aí ele bate assim no vidro, o pai abre a porta do elevador, ele não fala tchau pra gente, aí ele faz um pesar assim e vai embora, né? E aí eu depois venho pra cá, converso pra caramba, fico doida, aí depois, né, consigo entrar pra conversar com os pais num outro dia, retomar um pouco a situação, poder contar um pouco disso, de que só a gente se despedindo do Miguel por muitas vezes, né, como a gente faz com os bebês pequenos, né, que eles podem se despedir da gente sem precisar, né, ter todo esse nível de sofrimento. Mas tinha um tanto disso, o outro tanto era de que o pai também estava um pouco, muito fragilizado, né? E um tanto desinvestido, assim, por conta dessa frustração de não receber de fato a resposta que ele esperava do Miguel por muitas vezes, né? Então, de chamar, de querer um abraço e não receber isso, né? Então, ele também parte para uma resposta, que é a luz lá, que é o que ele sabe que o Miguel imediatamente vai responder, né? Ele não vai ficar muito no vácuo se ele não responder, né? Então, assim, tem uma delicadeza de... da gente conseguir, através do que a gente vive, né, fazer intervenções que possam fazer esse afastamento desse olhar viciado, assim, né, um pouco, porque naquele momento o Miguel estava olhando, estava procurando, estava se referindo a ele, né, e ele nem sequer enxergou que tinha essa busca do Miguel, porque ele estava acostumado a não ser correspondido nisso, né? Que de fato era algo que estava em desenvolvimento. Então, tem poder hora, conversar né? sobre isso com a família, também acolher essa dor
dessa falta que eles também desejariam ter, a presença que eles desejariam ter e a falta que se apresenta, né? Sim. Que também não adianta a gente fazer um julgamento, Sim. né? De que, putz, que pai insensível, né? Que não tem a ver com isso, né? Tem a ver com poder ouvir mesmo e acolher do que se trata. E em compartilhando isso, poder ampliar o olhar deles, né? Para ir percebendo que isso está começando a acontecer, está começando a ampliar algo que não acontecia de fato, né? Então também dá lugar para isso na família, né? Para essa dor que eles também têm, né? Sim, considerar isso. E para falar em dor na família, né? Trabalhar com crianças, com adolescentes, com pacientes psiquiátricos requer um trabalho de família, fundamentalmente, né? Esse trabalho não é só a criança, né? O adolescente ou o paciente psiquiátrico que adoeceu, muitas vezes esse núcleo familiar, esse lugar, ele está adoecido, ele precisa também de tratamento. Então, muitas vezes, esse trabalho com a família é fundamental, porque não adianta só trabalhar a criança ou adolescente, porque a família precisa ser trabalhada também. Essa dor que a Luana fala, na família, essas angústias, elas estão presentes também nos pais, nos irmãos, e a gente faz um trabalho também junto, né, paralelo com essas crianças, tanto que estão no AT, como estão aqui no consultório. A gente precisa fazer esse trabalho. Ele é fundamental, né? Não é um acessório. Não dá, eu não sei se algum de vocês ouviu falar isso, mas não dá para chegar, né, e dizer, puxa, eu adoro trabalhar com criança, mas eu não suporto os pais, né? Então vai fazer outra coisa, porque não vai dar para trabalhar com criança sem poder trabalhar com quem está em volta dela. Sim. Isso é algo que a gente vai se deparar, né? Esse tipo de trabalho e o acompanhamento terapêutico também, né? Muitas vezes nós vamos se inserir, aliás, né, na família, nas residências, então é algo que vai aparecer, vai ter algo já, essa relação ali junto, outro, né? Com o outro, não tem como, né? E eu posso também citar uma experiência de um relato também, acho que tem a ver com isso que a gente está conversando. Eu acompanhava um paciente que tinha um dia não parou de ir no consultório da terapeuta, ela falou, parou de tomar os remédios, e ela falou, Júlio, eu tenho um paciente que está lá na residência, a mãe, a irmã estão me ligando, mas eu não faço esse trabalho. Você poderia ver esse paciente? Eu falei, posso. Fui lá conhecer o paciente que, segundo ela, tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Estava dentro de um quarto. E aí eu iniciei um trabalho lá com esse rapaz. Na época ele estava com 40 anos. E eu comecei a acompanhar, a escutar, a estar junto dele, no quarto dele, né? E também, né, era alguém que demandava mais cuidados do que o meu trabalho enquanto AT. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha dificuldade de levar um psiquiatra até um paciente, até uma residência. Os psiquiatras geralmente ficavam nos seus consultórios esperando o paciente que a família trouxesse até ele. Então também houve uma mudança também, né? O campo, eu acho que nós temos hoje muitos psiquiatras que também dialogam com esse trabalho e que saem para o campo também para esses atendimentos. Então na época consegui levar um psiquiatra que avaliou, que começou a medicar esse rapaz. Com muita dificuldade de me aceitar, de me receber, muito ameaçado, muito incomodado com a minha presença, né? A ponto de ficar sentado assim, como a gente está sentado aqui, né? De ficar sentado na cama, e eu ficava numa cadeira assim, sentia que ficar sentado, olhando numa direção para ele assim, era algo que ele não conseguia me olhar, ele falava pouco, mas o olhar ficava muito pesado, muito intenso na relação. Então, sentar no chão, por exemplo, deixar uma posição sentada e olhar para ele do chão, para ele na cama, muda um pouco uma tonalidade do encontro. É bem sutil, mas
é bem sensível. É alguém que tem uma sensibilidade, alguém que está nesse lugar, até essa situação dessa relação que eu vinha do mundo. O cara que tocava a campainha para entregar a pizza já era uma perturbação para ele. O técnico que chegava, a empregada doméstica diarista que ia dentro da casa, tudo era muito delicado. A presença de um outro ser humano na casa dele era algo perturbador. Chegou um determinado momento, ele não saía, ele saía muito pouco da residência, era pontual para censo, de coisa de banco, de aposentadoria, votar, ele saía para votar, quando chega a época de eleição, e tratamento dentário, que eu precisei acompanhar ele num dentista, uns tratamentos bem pesados, bem longos. Nós saímos para essas 3 coisas ao longo. E tivemos um imprevisto, claro, né? Ser humano, pode acontecer algo que não está o imponderável. Mas tinha uma padaria do lado da casa dele, eu era até bem jovem, assim como vocês, né? Eu gostava de um café, eu não fumava, mas ele fumava, né? Então pensei, puxa, a padaria é a calçada, né? Só andar pela calçada, não precisa nem atravessar a rua, na esquina tem uma padaria, vou convidar ele para tomar um café e fumar um cigarro, né? Parece algo muito comum, né? Muito assim, natural. Só que não. Só que não. Não aconteceu. Sabe aquilo que eu esperava, que eu estava contando para vocês, que eu achava que poderia acontecer, não aconteceu. Não fui tomar café com ele nessa padaria, nem saímos para ir nessa padaria. Embora ele ia nessa padaria tomar café, pela história que contava, ele ia comprar cigarro, mas eu nunca tive com ele nessa padaria. Um belo dia, ele também não saía quase de casa, só que um dia chegou a Copa do Mundo, caiu a bandeirinha do quarto dele do sobrado e caiu no quintal. E ele se pôs a sair ali no quintal da garagem para pegar a bandeirinha. Só que, ao sair, ele deu uma torção no pé assim e precisou dar marcha ré, né? A bandeirinha do Brasil ficou lá, ele inchou o pé, ele volta meio torto. Então, uma existência também, né, que tem lá o seu diagnóstico, mas que tem uma dificuldade também de ir para o mundo. Vai para o mundo muito pontualmente, muito acompanhado, mas que a bandeira ali, que saía ali, né, não precisou nem sair da casa, sai ali, ele trinca o pé, ele fica com uma bola no pé, a mãe liga e fala, Júlia, nós precisamos ver o que nós vamos fazer. São Camilo, ele mora aqui na Pompeia, vamos para São Camilo, eu estou aqui, com o horário aqui, eu vou encontro vocês, vocês conseguem levar? Conseguimos, ele topou. O que a medicina faz? Né? Chega num pronto-socorro, uma bola no pé, chapa, né? Vamos fazer um exame, vamos tirar uma foto. Aí trincou lá, teve uma trinca lá, o médico acende a luzinha lá, o farolete dele, bota a chapa e fala pra ele, né, meu amigo, cirurgia, isso aqui, ó, rompeu, isso aqui para calcificar vai demorar muito, a gente precisa fazer uma cirurgia. Aí ele fica atônito, assim, cirurgia, né, e tal. Então, recua, vão para casa, carrega a cadeira, pega uma bola, né, aquela coisa toda. E aí, conversando com o médico depois, né, ele fica atordoado com essa situação, e o médico fala, mas ele precisa trabalhar, né, ele precisa estudar, como ele vai parar a vida dele? Mas uma cirurgia, porque senão ele vai precisar ficar uns 4 meses de repouso com o pé para cima, e pode ser que não vai calcificar, e depois vai ter que ficar mais um tempo esperando até essa situação reverter. O médico ortopedista, ele está no mundo olhando para um ser humano que chega para ele a partir de algo que ele está na vida de uma maneira geral, né? Que ele precisa das pernas, que ele precisa andar, que ele precisa trabalhar, estudar, fazer coisas. O paciente que eu acompanhava, ele não precisava, ele não ia para o mundo. Mas ele olhou um recorte lá da trinca lá do pé e já deu um diagnóstico e já deu um protocolo de procedimento. Porque ele foi treinado, o ortopedista, para isso. Ele olha isso, ele faz um recorte, ele reduz a existência humana a um pé, a uma trinca e dá o que é estabelecido nesse caso.
Então, a gente precisamos mexer com a residência dele, o sobrado, não dá para subir. Fizemos o quarto dele na sala, cafezinho, cigarro, pé para cima, sofá. Aí instalamos ele lá 4 meses. Depois mais 2 meses de quebra com o pé para cima, esperando a cura. A cura, o tempo. Isso nós vamos falar no curso também, para quem quiser, que isso foi algo que foi curando lá. A cicatriz lá, aquela trinca que ele teve no pé, até essa situação se restabelecer. Mas é um caminho também, é um tratamento, foi algo que foi possível. Mas o que chama atenção é um pouco como que a ciência, ela está focada, né? Ela está em prontidão já para responder nisso que a Lara fala, né? Nesse imediato, nessa resposta, na rapidez, no resultado. E não olhar a complexidade, né? Não olhar o ser humano na sua integridade. Então a gente precisa ter essas particularidades, né? Elas são caras para nós, porque isso faz uma diferença no nosso ponto de vista, na maneira como a gente trabalha. Claro que eu também não acho ruim, eu não estou criticando a ciência, porque quando eu tenho um problema, eu preciso colocar um gesso na perna, eu preciso do exame, da chapa, do gesso, eu preciso imobilizar. Então a ciência ela é bem-vinda, né? O perigo é a gente ficar capturado, ficar reduzido a ela, né? Enxergar só como a única maneira de que é uma forma de olhar e de pensar o ser humano. Aí eu acho que aí mora o perigo. Acho que o lado é a gente poder ter essa abertura que a Luana fala, de poder olhar esse ser humano, essa criança, esse adolescente, olhar para além do pé do paciente que eu estava, né? Poder olhar um pouco mais, que eu acho que no caso lá o médico ortopedista não pôde ver, não pôde compreender quem era, né? Esse ser humano que estava ali diante dele. Mas tudo bem, são formas, são maneiras. A família também topou, né? Quando eu falo trabalhar com a família também fica nos vai e vem assim, o que fazer, né? E agora? Como é que a gente faz? Então, um trabalho com a família ajuda também, né, nesses casos, a fazer uma sustentação também. Um trabalho em rede, com psiquiatra, com pediatra, né? Com todo o trabalho de um terapeuta familiar, tudo isso vai fazendo uma rede. E essa rede dá essa sustentação para o nosso trabalho. Que é se dar conta, né, de que, por exemplo, o ortopedista ele partiu do pressuposto, né, que esse moço fazia tudo isso. Fazia tudo isso. Não pôde estar junto, né, e perguntar como é o seu dia a dia, o que você faz, né, quanto é a sua necessidade de mobilidade, né, enfim. E a gente, enquanto terapeuta, a gente também faz isso, né? Sem se dar conta. A gente também parte do pressuposto que o outro vai pensar tal coisa, vai fazer tal coisa, de acordo com o jeito que a gente pensa, né? E é importante clarear isso, para a gente poder estar diante lá do outro, né? A gente vai para uma escola, se depara com uma professora que é super rígida, que não dá conta de conversar com a menina, de fazer e tal, e você fala, puta, professora, meu tradicional, não sei o quê, biriri, blá, blá, blá. Aí, você, depois de um tanto, né, de odiar a professora, pedir para trocar de classe, senta um dia com a professora e fala, e aí, então, como é que é? Ai, eu não aguento, por que aconteceu? Não é que a minha mãe, quando eu era criança, eu me lembro de uma cena que eu tava na rua, atravessando com ela, e vinha uma pessoa que era igualzinha essa menina, atravessa a rua, não olha, não sei o quê. Então, assim, ela aprendeu a fazer isso, aprendeu que não dá pra se relacionar com uma menina que tem aquelas características, daquele jeito, né? Então, a gente precisa poder ouvir, precisa poder acolher, sabe? Construir algo junto a partir disso, né? A partir dos desafios que a gente vai enfrentando
a partir dos conflitos, né? A gente estava agora no final da tarde conversando disso, assim. O que cada coisa significa para cada um, né? Assim, sei lá, se eu falar aqui sobre caneca, aqui, viu uma caneca, vou falar caneca. O que passa na cabeça de cada um sobre caneca? Que caneca que vocês gostam, que caneca que vocês têm, qual é a relação, vocês gostam de tomar coisa, não gostam aqui para usar bebida quente. Assim, são 500 milhões de coisas que podem passar. Só que a gente entende caneca como caneca. Agora, o que tem nisso? Que valor tem simbólico, emocional e, enfim, tudo que atravessa isso é muito mais. E a gente fala a mesma coisa, só que são coisas completamente diferentes. Perceber da onde a gente está partindo, quais são esses pressupostos, né? Pra gente poder interrogar para ver se é mesmo ou não é. Não, o que o outro está sentindo? Né? O que aconteceu? Né? Por que isso está atravessando? Uma professora, a gente estava falando, né, que a Lara lembrou, a gente estava falando justo de uma professora que estava acolhendo uma menina que, enfim, perdeu um familiar e... Perdeu o pai. E uma menina de terceiro ano, e a coordenadora vê essa professora acolhendo essa menina individualmente, não no grupo, tirando ela do grupo para acolher. E fica, enfim, uma situação ali, né, de falar, não, mas essa menina tem que estar no grupo, e fica todo um negócio. E eu pergunto assim, o que será que ela, como professora, está sentindo? Né? O que será que atravessou os pensamentos dessa professora? Será que ela perdeu alguém na idade da menina? Será que ela, sei lá, ficou muito angustiada se as outras crianças iam sentir alguma coisa? Será que ela não ia saber lidar se assim, a gente não sabe o que é morte, o que é pai para essa professora. A gente não tem como saber. A gente só tem como saber se a gente sentar com ela, né? E conversar e dizer o que a gente pensa de um acolhimento numa escola, o que a gente acha que essa menina talvez tenha que estar junto com as amigas, e a gente ouvir o que essa professora tem a dizer. Agora, se ficar um negócio de eu olhar, vou observar, não pode fazer isso, fica um lugar de julgamento. E esse lugar de julgamento não permite a gente chegar no outro. Se a gente julgar aquilo, a gente já tem um outro crivo, né? O que é certo, o que é errado, é outra história, né? Outro caminho. O que passa por aí, a gente não sabe. A gente só vai saber quando a gente estiver verdadeiramente com o outro e com a curiosidade de entender o que é que o outro está sentindo ali. E não partir do que eu sinto quando eu vejo o outro, né? Porque também é isso, né? Fica, né? A gente estava numa outra resolução de conflito, que é um menino que estava lá e acusando uma outra menina na sala de aula, e porque ela mordeu, ela pegou minha borracha, ela comeu minha borracha, mas enfim, ela pegou minha borracha, e aí um monte de gente ali, em cima da menina, de repente alguém chega e intervém e fala, não, o que é isso, o que está acontecendo, né? Assim, poxa, e se todo mundo apontasse para você? Aí ele passa daquele lugar para um outro lugar totalmente oposto, né? E assim, entendi, né? Entende o que é estar no lugar do outro. Entende o que é isso. Então vamos falar. Eu não gostei, minha borracha sumiu, eu queria minha borracha, né? Tipo, vamos conversar, vamos dizer o que isso significa para você. E vamos poder, com que a outra criança possa dizer, não fique tão acuada, porque ela não consegue nem falar nada, né? Uma criança. Enfim, vamos conversar e vamos poder dizer de cada um o que é. Porque se só a gente dizendo, né, isso na construção de crianças que não tem questões, quanto mais quando tem questões, né? Assim, como é que eu posso dizer o que é ser quem eu sou? Né? Eu não vou olhar com, sei lá, tem uma dificuldade de caminhar. Isso talvez para quem caminha muito, eu gosto de correr, olhe para a criança que tem dificuldade e parta de um princípio X. Né? Mas para aquela criança a vida é outra. Ela sabe o que é ter essa dificuldade, e ela sabe viver com essa dificuldade. E é ela que vai dizer pra gente o que ela está sentindo, não é o nosso sentimento que vai determinar o que ela vai ser. Ela vai ser o que ela puder ser do jeito que ela é. Né? A gente tem gente que tem mais dificuldade, menos dificuldade, né? Então assim, o que é para cada um
para si, né? O que é para aquela criança aquilo que ela vive, o que é para aquele pai aquilo que ele vive, o que é para aquela professora aquilo que ela vive. Né? Assim como o que é pra gente quanto terapeuta, né? Quanto acompanhante terapêutico, que é aquilo que a gente vive. Né? Aquilo que chegou demais pra mim enquanto acompanhante terapêutico. Bom, vou pesquisar isso. Né? O que é isso em mim? Porque eu não posso dizer que é do outro, né? Quando tem horas que eu não posso dizer que é do outro. Tem coisas que são, mas tem coisas que são nossas. E aí a gente também precisa poder separar esse lugar, né? Pra poder transitar nesse lugar. Então, pro médico era isso. Mas o pé que ele estava querendo operar era o pé dele, não era o pé daquele sujeito. Né? Era o pé dele, da família dele, do repertório dele, não era o pé daquele sujeito que estava lá. Né? Daquele ser humano que estava lá. Era o outro pé. Então, assim, de quem é, o que é que está dizendo. Né? Essa investigação do que é legitimamente aquilo que está se mostrando é uma coisa muito trabalhosa. A gente acha que parece fácil mesmo, mas é muito trabalhoso, porque temos pressupostos e colados, todos nós temos, não tem ninguém que se salva disso. Né? Só que quem não é ser humano, mas todos nós temos pressupostos, nos construímos assim. Né? Então, da onde a gente parte? A cultura de uma família é muito diferente da cultura de outra família, não adianta dizer é assim que tem que ser. É assim na minha família, na sua família é outra coisa. Né? Como é que é? Enfim, escova dente quando acorda, escova dente só depois do café da manhã. Sei lá, cada família funciona de um jeito. Né? E é da família. É o que traz a qualidade, né? da vivência de cada um, a vivência particular de cada um. E a gente não pode esquecer de nada disso quando a gente está olhando, por mais que a gente tenha as visões técnicas em alguns momentos ali, a gente não pode esquecer de nada disso. Que é quem ela é. Quem essa criança é, em que família que ela está, quem são esses pais, o que eles estão vivendo, quem é essa professora, de onde que ela vem, qual é a fantasia que está ali por trás dela, como é que a gente... Qual é o conteúdo pedagógico que ela tem que dar conta, de acordo com o planejamento semanal dela. Que tem, né, um tanto de conflitos, né, que é isso, tem que ter tempo, né, morreu o pai de alguém, não dá pra chegar lá e tacar pau no conteúdo, né, tem que poder fazer uma suspensão e dar conta do que tá aparecendo lá, né. E isso, também a nossa circulação nas escolas tem trazido, né? Que eu acho que era um pouco do que a Adri estava falando no começo, que a gente começa a discussão em cima da questão de uma criança, né? Mas o porquê dessa criança não caber lá são problemas muito antigos da educação. Então, assim, não caber dentro da carga horária um momento para refletir sobre o que vai ser dado, e fazer adaptações, e tirar um xerox, né, poder mudar alguma coisa dentro da atividade que vai ser feita, uma classe com mais alunos do que cabe, né? Olha, dá uma olhada lá. Questões. Enfim, assim, né? Então, assim, e o que é muito bom, né? Porque, assim, acaba que serve de alavanca, né? De lente de aumento para problemas muito antigos que a gente precisa se dar conta mesmo, né? Isso em relação à escola, mas isso também acontece na fila do supermercado, né? Tá lá com o grupo de adolescentes, aí vai pagar, daí o menino não acha Demora, não acha. Não é. Não é, a borracha. Aí o cara de trás começa a olhar feio, né? O que vai fazer? Aí o menino começa a ficar... Né? O menino tá tranquilo, na verdade. O menino tá lá, tira de um lado, tira do outro. Aí, não sei se eu trouxe. Aí o AT que tá atrás, diante do olhar do outro... Eu vou pagar, depois a gente acerta lá na clínica. Vai embora, entendeu? Aí você vai lá conversar com o AT, né? E aí? O que aconteceu, né? Eu achei que o cara ia fazer um escândalo, aí o menino ia se sentir mal. O menino tava se sentindo mal. Qual né? Não era o menino. Então, assim, por isso que eu digo que a gente precisa se dar conta dessas coisas. A gente se preocupa com o olhar do outro. A gente fica aflito para não criar uma exposição, entendeu? E isso impede o outro de viver. Então, a gente
gente precisa ficar atento a essas coisas, atento a como a gente sente o mundo, como a gente pensa as coisas, né? Porque isso cria uma cortina, né? Diante de quem você tá, né? E te impede de ser afetado, ser tocado, né? E intervir na situação, né? De dizer lá pro outro, pois é, né? Temos isso aqui. Tá com muita pressa, né? Que pena, né? Outra caixa, procura um gerente do supermercado, vai fazer outra coisa, né? Porque esse menino aqui vai viver isso desse jeito. Mas a gente também faz isso com a gente, né? Se a gente não come meio-dia, não importa se a gente tá com fome ou se não tá. Ou você come meio-dia, ou você vai passar fome às 5 da tarde, porque você não comeu. Né? Então a gente também está muito desconectado dos nossos tempos, das nossas coisas e de como a gente sente e pensa diante das situações que a gente vive no dia a dia. A gente está muito mais submetido a isso do que a gente possa imaginar, né? Então, é importante eliminar essas questões todas para estar, né? Diante de alguém que muito mais visivelmente passa por isso. Perguntas, comentários, o que vocês... Como é que chega tudo isso? Vocês pediram para ouvir um pouco alguns recortes, né? Eu tenho uma pergunta. É que eu imagino... Como é seu nome? Luísa. Luísa. É que eu imagino que tenha que haver um vínculo entre o acompanhante e o paciente. E eu queria saber se tem um limite entre esse vínculo, qual que é? Se há algum limite entre a relação do acompanhante com a criança. Um limite em que sentido? Eu não sei, é porque eu imagino que, por exemplo... tenha que haver uma troca para você conhecer a criança também tem que te conhecer, de certa forma. Não sei, isso é o que meio que é o que tá na minha cabeça, obviamente, no curso. Né? E eu queria saber, sei lá, se tem que ter algum tipo de afastamento entre os dois, se tenha certas, não sei, certas Acho coisas que a gente pensa na clínica também, de psicologia, que a gente pensa que não pode colocar muito da gente, a gente não pode se vincular tanto. Não sei, que tem que ter uma... Se tem que ter algum tipo de afastamento entre os dois. Qual é o limite? De envolvimento, assim. A gente pode ir até onde a gente pode. Estar na relação é fundamental. Né? Não há como se afastar disso. Né? E eu acho que mesmo na clínica, embora eu não seja psicóloga, Você pode falar. A gente tá assim, totalmente vinculado. Você vai lá, você sonha com o paciente, né? Mas tem um jeito que é diferente de como você se coloca, né? Agora, não se trata de um limite de afastamento. O limite é você saber o que é seu. Sim. É isso que vai guiar, né, essa relação. É você sacar, por isso que a gente diz tanto isso, né, de clarear, de iluminar, o que é que te afeta, onde é que é seu. Né? Você vai levar a criança para dormir na sua casa? Não. Assim, pra ser bem clara, né? Porque também já vivemos já tivemos experiências aí. Já tivemos. Então, que acontece isso, né? Você tá lá, a menina sofrendo, uma mãe que tá super deprimida, aí a pessoa vai lá, passa um dia com ela, a criança fica super bem, fala, pelo amor de Deus, não quero ficar nessa casa, não me leve embora. E até leva. Até levou ela, né? Mas acontece. Mas Então, assim, aí a gente precisa sacar, né? Que a gente não tá lá pra resolver. Pode ser. Então, mas não dá, não é porque não dá porque tem que ter um distanciamento. Não dá Sim, porque é a posição, não seria meio que a Não, é porque você não faz a criança atravessar aquilo. Sim. Qual é o entendimento que você tem dessa vivência que ela tá
na casa dela acontecendo. Como é que você pode estar junto com ela, mas sem retirar ela de atravessar isso? É um pouco essa coisa você tira ela da família pra ela viver na família, fica contraditório, é um pouco do que a gente fala quando tira o paciente, quando tira um aluno de sala de aula para cuidar do aluno, né? Para cuidar da relação de alguma coisa que aconteceu na sala de aula, você tira o aluno para cuidar. Só não está dando conta, né? Vamos lá dar uma volta. Só que se aconteceu alguma coisa ali, como é que você vai resolver aqui? Você tem que resolver aqui, né? Assim, não dá pra gente tirar para resolver. Assim como não dá pra gente esperar a criança fazer não sei o que pra ir pra pracinha, né? Assim, a gente tem que fazer ali. O seu trabalho, enquanto não é uma questão de maus tratos, tá? Não era essa a situação, que daí a gente vai entrar em outra situação, né? Mas assim, o seu trabalho, né, enquanto AT, é poder buscar recursos, né, para que essa criança viva isso na família dela, porque a vida dela é isso que faz parte, né, do que ela precisa enfrentar, ela precisa viver, né, e então retirá-la de lá não ajuda, entende? E a relação, assim, o limite, o clínico, né, assim, a gente, quanto clínica, e eu como psicóloga, talvez possa dizer, não sei em que patamar, né, como é que foi isso lá na faculdade, já tem um tanto, mas o limite tem, claro, uma ética, tem um cuidado, tem um tanto que, óbvio, que atravessa ali na relação, mas a gente não é invisível, a gente tá ali de corpo na rua junto à pessoa, e a gente é afetado né, somos seres humanos também, né? Temos coisas, e é diferente do setting. O setting sala, você tem uma proteção, entre aspas, também, né? Mas enfim, a gente, né, acho que talvez não dá pra entrar tanto assim nisso, mas você tem uma proteçãozinha ali um pouco maior, né? Então você ainda consegue vive a situação na hora, né? A pessoa te traz uma situação já fazendo uma leitura. Você está convivendo com mas você vive do seu lugar, né? Na sua sala, no seu espaço. É diferente de você estar junto com o outro na rua. A rua é o espaço da rua, né? É o espaço que é o espaço, né? E não é só você e ele, né? Você está sendo atravessado pelas relações, pelo ônibus, sei lá, por tudo. Né? Acho que os cuidados são os cuidados das relações. Né? A gente não precisa, não dá pra gente atropelar o outro com o nosso desejo, assim como não dá pra gente ser atropelado por todas as coisas junto com o outro, assim como não dá, né? Quer dizer, tem cuidados que a gente vai ter nessa relação. Mas o limite não é assim. Eu acredito que o limite também não é algo também já pré-estabelecido, ou que tem um gabarito, né? Que aí talvez na relação também você vai perceber, vai sentir o que o paciente permite também. O que cabe, né? O que até onde dá para ir, o que o paciente pode saber também da tua vida, o que você pode abrir. Sim. O que cabe talvez você resguardar, e o que às vezes você está no mundo e está aberto para encontrar um amigo, está fazendo um AT e encontra um amigo seu que já grita, que fala, né? Então aquelas coisas que você tem que se haver com essas possibilidades, com essas variáveis, né? Então assim, por exemplo, teve uma época com o paciente de consultório uns anos atrás, troquei por conta feriado semana que vem, aí mexe com um paciente de horário e tal, um paciente chegando, uma mulher chegando há pouco tempo, vínculo pequeno, e aí num outro horário recebo ela tal e dou um beijo no rosto dela. Então foi fatal, o beijo no rosto dessa moça foi algo que não cabia, foi algo que ultrapassou um limite, que não estava ainda cabendo dentro da relação, não estava construído isso. Então eu perco, aí eu erro, né? Eu olho e não vejo quem é. Então é sutil, né? Porque aí essa situação foi, por exemplo, para essa paciente foi muito invasivo, foi muito pesado, foi algo que ela não esperava. Porque tem pacientes que querem tocar, querem beijar, querem abraçar, mas tem outros seres humanos que tocar, beijar, abraçar não é igual. É diferente, é muito pessoal isso, é muito da intimidade, algo muito de cada um. Isso aparece também no consultório, não é algo só do campo do AT. Mas o terapeuta, o AT precisa ir
ter essa clareza, né, que a gente fala, poder começar a compreender quem é um pouco esse paciente, quem é esse ser humano que eu estou acompanhando, o que cabe, né, esse limite aí das relações. A nossa AT, uma vez, uns anos atrás, ela se casou, eu fui substituir ela num sábado, e a gente tem 2 equipes aqui de ATs, né? Um nessa parceria que atende as crianças e adolescentes, e eu tenho uma outra equipe que sai para atendimentos em São Paulo. E na época ninguém podia cobri-la, eu fui cobrir, e ela ia se casar. Então ela falou para ele, olha, ela não abriu que ia se casar, mas ela falou, eu não vou poder te atender nesse dia, infelizmente, tá, o Júlio vai vir aqui. E eu fui. E ele ficou intrigado, mas por que ela não pôde me atender? O que aconteceu, né? Que tá, isso é estranho, Júlio. Bom, você conversa com ela um pouco, né? Ela não te contou? Não, ela não me falou. Tô muito, o que aconteceu? Acho que foi uma coisa muito séria, né? Porque ela nunca faltou, nunca de sábado e tal. E aí contei para ela também, depois na semana, ela foi lá com uma aliança, né? Na mão esquerda, pronto, né? O rapaz sentiu que, puxa, ela casou, é algo pessoal da vida dela e teve que entrar essa história dentro da relação deles. Que para ele também foi difícil, mas foi suportável. Mas foi difícil, porque uma coisa muito importante naquele dia impediu ela de atender ele. Mas ele é um cara importante para ela tem interesse nele. Ela não casou e está abandonando ele. Mas é difícil, precisa o cara sentir que realmente ela está lá. Mudou algo na vida dela, mas a AT está lá. Mas ele também percebeu algo, que houve uma mudança na vida dela. Ela agora está casada, ela não era até então. Isso traz algo na relação deles depois desse dia. Mas nesse caso, nessa experiência foi possível. Essa situação foi algo que depois foi sendo trabalhado. Mas são situações, não são detalhes, nada é detalhe, nada passa despercebido. A gente tem assim, costumo dizer que o AT é aquele, não é do tempo de vocês, eu imagino, mas é do meu. Eu ia no cinema, velho, né? eu ia no cinema antigamente, então apagava a luz, você chegava atrasado, tinha um cara com farolete assim, lanterninha que ia tentar achar uma cadeira disponível para você sentar, né? Então até uma espécie de um lanterninha assim, que fica assim, tentando iluminar algum caminho, assim, alguma abertura, alguma possibilidade, sabe? Então é um detalhe fino, é uma coisa assim, bem assim, sabe, dessa natureza, né, desse trabalho. E é um trabalho, a meu ver, muito rico, assim, muito potente, né, tá com essas crianças, adolescentes, adultos, nessa particularidade, né, nesse modo deles estarem existindo, nesse dia a dia, nesse cotidiano. Então, assim, eu acho de uma riqueza muito grande esse campo, né? Eu entrei nele e não saí mais. Estou assim, achei que ia ser uma coisa pequena, provisória, mas isso aí ficou assim, né? Ficou em mim, tá até hoje. Mas eu acho que para vocês, assim, né, que se aproximam do campo, alguns já estão com algumas experiências, eu acho que é um campo assim que tem muitas possibilidades, né? Muita perspectiva ainda de trabalho, né? Em termos dessas experiências, que eu acho que é para além até da infância e da adolescência do que a gente está trazendo aqui, né? Acho que é muito maior do que isso, que eu acho que é um recorte. Mas de qualquer forma, eu acho muito potente essa clínica, sabe? Acho que é algo assim muito rico. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pergunta, comentário? Tenho uma dúvida. Dúvida. Como é seu nome? É Renata. Renata. Vocês estavam falando no começo sobre pais que querem ir atrás logo de um diagnóstico, de alguma coisa. Eu queria saber, quer dizer, eu trabalho numa escola, e aí tem um caso tem um aluno do primeiro ano, e a mãe não quer de jeito nenhum ir atrás de alguma coisa, porque ele é diferente. E a escola está fazendo o passo contrário, que é querer ir atrás, tentando convencer a mãe. E a mãe não quer de jeito nenhum, ela nega. Eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso, quanto às negações. Eu acho que assim, cada caso é um caso e a gente precisa muito entender muito mais do que, né,
pra gente... Receitar nada. Exato, não tem uma quando isso acontece, faça isso. Não tem. Não tem porque, assim, cada família funciona de um jeito, cada olhar é uma coisa. Eu não sei o que essa mãe está olhando, eu não sei o que essa criança está vivendo. E eu também não sei se tem uma necessidade real de encontrar um diagnóstico. Né? O que eu acredito? Que se você trabalha com infância, se você trabalha com criança, se você trabalha com desenvolvimento, tanto faz o diagnóstico. Porque você está vendo dentro do desenvolvimento dessa criança o que ela precisa. E você está cuidando para que ela se desenvolva o melhor que ela pode dentro do percurso dela. Não faz, assim, o diagnóstico pode ajudar em algumas coisas? Pode. O diagnóstico pode facilitar em... Pode. Mas eu preciso do diagnóstico para trabalhar? Não. É que eu acho que nesse caso também não necessariamente há um diagnóstico, né? Mas é uma busca de alguma intervenção possível. Porque isso a gente também vive, né? Com as escolas. Que é isso, olha, tem alguma coisa com essa criança, eu preciso que essa família procure uma equipe multidisciplinar, um médico, um neuro, alguém, porque né? tem algum... Depois eles vão dizer que a gente não avisou, né? Assim, então tem mesmo esse impasse, né? Diante de alguma defasagem, de alguma coisa que se apresenta lá. Então, e aí tem isso, tem a cultura de cada escola, tem ver, assim, o que a gente vive é que normalmente acaba ficando num confronto, sabe? A família fala, não tem nada, e a escola fala, tem alguma coisa, né? Então, assim, como é que a gente faz para sair do confronto e virar uma parceria? Né? Então, como é que a escola pode... de fato, perceber em que momentos ela tem dificuldade com essa criança, mapear melhor o que é que está faltando, né? E, normalmente, quando a escola faz isso, ela também cai nisso, né? Mas é porque a gente não tem esse tempo, a gente não faz. Então pera lá, então vamos ver o que precisa de diagnóstico, né? Mas, fora isso, também poder, em parceria com a família, dizer, olha, quando vocês estão, sei lá, uma criança que não se relaciona na classe, poder também buscar com a família quais são os momentos que a família poderia reconhecer isso na criança. Quando vocês vão em festas, como é? Quando vocês passeiam, como ele fica? Como é que ele fica com outras crianças? Vocês convivem com outras crianças? Não. Né? Como é que é com desconhecidos? Como é que é quando está com conhecidos? Então, assim, mais buscar um reconhecimento de ambas as partes, para daí poder até afinar melhor qual intervenção seria, né? Que especialista procurar, do que ficar nesse confronto, entende? Não, olha, eu estou dizendo que ele tem isso. Não, mas eu não vejo isso, não vou procurar. Então, vai além de negar. E vai além de negar. Vai além. Entende? Porque normalmente a escola também não consegue dizer o que é que a criança não vai. Tipo, resolve aí, né? Então, resolve aí pra fazer caber. Porque eu não tô dando conta, entendeu? Não significa que a criança não está precisando de uma intervenção. Fique bem claro isso. Sim, né? muitas Mas vezes quando você se coloca, né, quando a escola consegue se colocar para a família mais apropriada de quem é aquela criança, de que em que momentos ela tem essa dificuldade, a chance de você conseguir ser ouvido é muito maior, entende? Sim. Eu acho engraçado que o argumento dessa mãe é que ela fala que não, porque eu era igual quando eu era criança. Não tem nada demais. Sim. Aí eu Tá tudo de acordo. Tá tudo de acordo, eu fui assim, ele é assim. Então, o lugar, né, assim, o que é que se vê na criança quanto um sofrimento, quanto algo que impede ela de viver tudo que ela poderia viver dentro da potencialidade dela, o que é procurar algo que se enquadre dentro de uma normalidade para que a escola dê conta, o que é a vivência de cada família, o que é cultural, o que é da relação, são infinitas coisas, né? Não é uma única coisa, não é o diagnóstico, mas é o que isso vai significar dentro dessa família, o que isso vai significar para a escola, o que isso quer dizer, né? Qual é a busca, são muitas coisas, né? Que nesse caso aí pode inclusive ser, poxa, então
como é que foi feito com você? Então me conta, sabe, assim, que recursos você usou? Você sofreu, não sofreu? Como você se sentia? Sabe, que é ligar em algum lugar tem que fazer uma conexão, né? Se a gente falar também, ela não se dá conta de como ela é, não se trata disso. É da entende? experiência de cada um. Você sabe que eu tive isso, eu estava falando agora, eu lembrei, eu tive 2 reuniões, assim, uma seguida da outra em 2 escolas diferentes, né, sobre pacientes. E é muito, assim, é muito de cada escola, de cada equipe, como que acolhe, né? Então, eu tenho um paciente que tem questões, enfim, tem questões graves de constituição mesmo, e que está trabalhando. Ele está muito diferente, ele mudou de escola no passado, ele está muito diferente esse ano, mas a escola não enxerga isso. E aí eu estou contando que ele está num processo, que ele está caminhando, e que a direção que ele está indo é essa, e que ele veio desse lugar, e que ele está aqui, nesse outro lugar agora, e a escola fala assim, mas eu quero uma avaliação médica. Aí eu falo assim, mas pra quê? Não, porque eu preciso saber o que ele tem. Eu falei, eu tô te dizendo o que ele tem. Ele tava aqui, ele tá indo pra cá, ele tá passando por essas coisas, mas eu preciso. Então faço. Ah, mas então você pede pra mãe? Não, não sou eu que precisa de uma avaliação médica, né? Vocês, quanto escola, querem? Solicita. E aí, vocês, só por curiosidade, vocês querem um neuro, um psiquiatra? O que vocês estão procurando? Ah, não sei, o que você indica? Qualquer coisa, né? Eu não indico nenhum. Eu não indico nenhum. Neste caso, eu sei que não precisa. Tem casos que precisa, e que eu sei que precisa, e que eu indico para a família, olha, vai procurar, eu preciso de uma avaliação. Ok, mas não é o caso. Então, assim, eu cheguei nisso. Numa outra escola, uma criança que tem questões também, a escola sabe onde ele está, a escola está vendo onde ele está, a escola está percebendo as dificuldades e está procurando soluções para ajudá-lo a atravessar essas dificuldades. Uma reunião deliciosa, deliciosa, no qual a professora fala assim, eu fico preocupada porque eu sei que ele pode mais. E olha como é que fica o trabalho dele, mas eu sei que ele pode mais que isso. E o que eu faço? Eu sento junto com ela e falo, olha, pelo que eu acompanho, eu acho que se você fizer assim, dá. Mas também, talvez tentando assim, ela, ai, ufa, obrigada. Acabou. Acabou. Não é o trabalho perfeito, não é exatamente aquilo, estamos procurando caminhar juntos para algo que é dessa criança apresentar tudo que ela pode apresentar dentro da vida dela. Você percebe a diferença? A qualidade é outra. E aí as duas foram assim, essa semana, uma seguida da outra. E o que vai mudar na intervenção da escola com a criança a partir do diagnóstico, entende? A escola quer o diagnóstico para mudar o quê? Para fazer o quê com isso? Não, porque daí se for isso, tudo bem, a gente vai lá, faz um laudo, faz um relatório, né? Ele precisa disso, pra gente adaptar as atividades, beleza, tá bom. Então vamos dar um nome aí, entende? Mas não é disso que se trata. É de não poder atravessar. E a gente fala assim, trabalhar com crianças, a gente precisa, e com adolescentes, essa coisa da Constituição é isso. Vai. Quantas vezes você tem que falar para a criança escovar o dente para escovar o dente? Quantas vezes você tem que falar para a criança amarrar o sapato e esperar ou amarrar para, né? Põe um tênis, Gente, não nasce assim, gente, não nasce pronto, né? Levanta da cama. Quantas vezes a gente já não ouviu? Tá na hora de acordar, vai chegar atrasado para a escola. Quantas vezes? Pra gente hoje chegar mais ou menos numa hora razoável. Gente, né? A gente faz isso, né? A gente vive isso. A gente precisa atravessar isso junto com eles. Ninguém nasce prontinho, chegando na hora, acordando cedo, se vestindo tudo pronto, sentando na mesa da carteira, fazendo a lição toda certinho. Gente, o que a gente está esperando? Que é o que esperam da gente hoje em dia, né? De nós grandes, né? Pois é. Pois é. Pois é. Essa é a pergunta, né? O que a gente está querendo? Como que a gente olha para esse outro? Não sei qual que é a causa, qual que é a consequência. Tipo, a gente tá sendo criado assim pela sociedade, que faz a gente criar as crianças desse jeito. O que vem?
O que vem É, primeiro? é multifatorial. É multifatorial, mas é importante cada um pensar no que né? Você pensa no que te atravessa, em cada um, o que me atravessa, né? Porque o que me atravessa também é diferente. Né? Então, mas isso é importante estar em pauta, para a gente poder estar com o outro de um outro jeito. Mas acho que essa pergunta se é causa, se é consequência, enfim, eu gosto de motivo, tudo isso são questões, né, que a gente também se pergunta, né, o que acontece, porque estou lembrando assim, as escolas também elas estão pautadas, uma boa parte delas é oferecido que o aluno vai entrar lá no infantil, que vai fazer um caminho e que depois vai chegar já lá no resultado lá, que vai entrar numa faculdade, porque tem já todo um caminho pré-destinado a essa criança. Então os pais e as escolas, né, algumas ou muitas, já têm um pouco esse olhar. Claro que tem escolas diferentes, tem pais também diferentes que olham, procuram outras, mas tem muitos que procuram também algo desse resultado, disso que é o que vai ser lá no futuro, né? Então, A maioria, né? a grande maioria. Isso está pautado quando se escolhe uma escola sobre o caminho, o traçado, né? Onde isso vai chegar, né? E isso, de alguma maneira, é vivido, né? É vivenciado. Só que precisamos lembrar, que precisamos perguntar para essa criança, depois para esse adolescente, quem ele é, o quanto mais fiel ele ser quem ele é. Pode ser que seja aquilo que a escola aponta, pode ser que aquilo que os pais esperam, mas pode ser que não seja nada disso. É uma possibilidade, mas isso está apresentado, né, de uma maneira muito forte nessa época, né, de que as coisas já estão de alguma maneira pré-estabelecidas, né, pré-definidas. Os cursinhos, né, as faculdades, acho que tem um caminho aí já. Os cursos técnicos, a profissionalização, que aí também, né, já para tem... cada um cabe uma coisa, né, tem algo lá que está dirigido. Talvez não né? para as mães que estão grávidas, né? Se chora, faz não sei o quê, se não, né? tem umas bulas ali. Se você procurar, você acha, assim, mas isso diz alguma coisa. Então acho que tem uma coisa que já está na cultura, que está na sociedade, nessa época, que é um pouco esse formato, né, que já está de alguma maneira, que a gente vive, que a gente cresce também com isso, né? A gente também vivenciou, passou por esses processos, né? Mas a gente está de alguma maneira tentando fazer uma conexão com cada um ser aquilo que é. E aí você precisa ir buscar, ajudar o seu paciente e o próprio AT também saber, né? Saber dele para poder estar com outro ser humano. Se a gente não souber muito bem da gente, na hora que a gente está com outro ser humano, a coisa fica mais confusa, embaralha mais as cartas. Né? Isso acontece também. Isso é os afetos que a Luana fala, isso acontece, é natural. Mas a gente precisa ter esse discernimento, né? Poder ter essa compreensão. Então a gente vive essas experiências, essas relações. Não dá para... Né? A gente não é uma coisa fria, técnica, né? Não é uma coisa... né, instrumental assim que eu não me relaciono. A gente está falando de relação. Então isso nos atinge, isso nos toca. Um encontro humano. Acho que esse é o ponto. Acho que é muito difícil a gente saber também quem que a gente é, nós que já somos mais formados, assim, né? Para a criança é mais fácil. Ela não está tão constituída. A gente que já está inserido numa sociedade, quem que a gente é? Quem a gente, A gente é o que a sociedade fala que a gente é. Né? A gente é muito mais do que a sociedade fala. A descoberta é essa, a gente é muito mais do que o que dizem da gente. Exato. E como chegar nisso, né? Acho que é muito difícil. Como acessar nós mesmos, né? Como cada um fazer esse mergulho aí, né? Importante. Acho que esse é um processo também, né? Que a gente também... de amadurecimento, né? De também descoberta, de cada um também poder entrar em contato com si mesmo. Esse é um caminho também importante, né? Muito.
Senão você pode estar fazendo as coisas por fazer, porque falaram que é isso que você tem que fazer, e você vai fazendo, né? Sai fazendo, sai fazendo, sai fazendo. Pode passar a vida inteira, inclusive, passando, fazer aquilo que falaram que era para você fazer. Sem ter essa conexão mais íntima com você mesmo. Sem você ser fiel a quem você é, ao que você veio fazer aqui no mundo. Isso faz uma diferença. Você chegar lá, chegar numa idade, ou passar por essa vida e não ter essa conexão com você próprio. Hoje é tudo muito mecânico, né? Vai ficando meio automático, vai ficando uma coisa meio, né? Você não parar para Pra refletir. ter uma reflexão disso, né? Acho que você pode... Há um perigo, né? Acho que a época que a gente vive, ela tá um pouco... Convidativa. Não tá? A época atual ela é um pouco, né? Pra gente se distrair, pra gente se esquecer, pra gente fazer coisas que é o que está sendo dito. A gente, né, tá meio convidado, a gente está muito chamado, né? E não tem? Nosso convite aqui é outro. O nosso convite é outro. É justamente eu vou procurar. Eu acho que esse é o nosso convite, né? Acho que a partir desse encontro hoje também, a gente vai, daqui 15 dias, no dia 13 de setembro, às 19 horas, a gente vai dar início a um curso, onde a gente vai aprofundar alguns temas que a gente tocou hoje aqui, que a gente vai poder aprofundar dentro de um curso de 2 módulos semestrais, né? Então, essa parceria Humanidade e Criação também convida a todos, né, para quem quiser participar, para quem quiser se aproximar um pouco mais do que a gente trouxe aqui hoje. Esse curso, ele tem essa duração de 2 semestres e tem também a opção de estágio depois, no segundo ano, para quem quiser ter essa experiência, para ir para a prática, tem essa opção. Aí as pessoas às vezes também estão na faculdade, não conseguem às vezes fazer o curso ou o estágio na sequência, então pode parar, fazer o curso, para um tempo e depois volta e consegue fazer o estágio num outro momento, porque às vezes a formação acadêmica também fica meio apertada, então a gente consegue também acompanhar o ritmo desses alunos que às vezes nos procuram, né? Que às vezes não é nessa coisa linear, né? Nesse tempo assim. Então fica aí também um convite para quem tiver esse interesse, tiver essa vontade, né, de um pouco aprofundar um pouco, há uma reflexão um pouco sobre esse campo, sobre, né, as teorias, um pouco da prática clínica. Fica aí o convite para vocês também, tá? Desse curso. Qual é o seu nome? É Matheus. Matheus. Fala, Matheus. Boa noite. Esse estágio que o senhor falou é proporcional com vocês? Eu não entendi a pergunta. Sim, a gente tem umas Umas parcerias, né? parcerias. Que daí tem essa oportunidade, né? De fazer essa prática clínica com supervisão semanal. Eu costumo falar para quem está às vezes no início da formação acadêmica, que faz o curso, a possibilidade de estágio ela pode acontecer antes mesmo da formação acadêmica, que ela vai acontecer no 9º e 10º semestre. Então essa experiência no campo, né, de um estágio, ela é possível dentro dessa prática clínica. Às vezes o aluno está no 3º ou no 4º ano, às vezes ele está tendo já essa vivência, essa prática clínica já nesse campo de estágio. Então é possível sim, né? Porque às vezes algumas pessoas me perguntam, mas pode, né? Eu estou na faculdade, ainda não me formei, fazer estágio, né? Sim, isso cabe, é possível fazer estágio mesmo sem estar formado, dentro da formação acadêmica. Mas é obrigatório, precisa fazer o curso, ter esse começo, né, de poder introduzir esse campo mais teórico, um pouco também dessas experiências, disso que a gente vai trazendo aqui, para depois poder ir para uma prática clínica onde vai ter grupos de supervisão de estágio.
Aí o aluno vai fazer esse estágio, semanalmente vem para discutir, para trazer as dúvidas, as questões que aparecem no trabalho, no campo de estágio. Aí é um outro espaço de discussão, de aprofundamento também com os professores, que são também supervisores também desse estágio. A gente pede para quem fazer o curso um trabalho de conclusão de curso, também a gente pede um trabalho de conclusão de estágio. Para quem precisar de certificados, né, assim, de alguma coisa nesse sentido, a gente também condiciona esses trabalhos para também a gente poder acompanhar um pouco o percurso, né, do aluno também junto conosco nessas fases. Eu tenho. Mas desculpa. Pode falar. Trabalhamos numa escola que o nosso aluno ele tem já toda, como é que fala, os laudos, significa ele diagnóstico que ele é autista. E a nossa dúvida, assim, é crucial. O que falar para os outros? Ele faz 4 anos agora, em setembro. E a nossa turminha são 8 crianças, com ele 9, com o Davi 9. Ele, é lógico, ele tem os momentos de... a coisa dele, é dele mesmo, ele quer... que a gente está observando agora que está dentro do padrão de comportamento dele. Só que as outras crianças não entendem isso. Por que ele está querendo o que é meu? Então, o que a gente pode fazer para... não posso contar para outra criança, ele é uma criança especial. Ele vai ser sempre uma criança especial? Como é que a gente vai lidar com isso com o resto das crianças? E olha, tem um monte de perguntas mais. Mas antes delas responderem, eu vou pedir licença, que eu vou precisar, estou com um horário também, vou precisar atender. Mas só para... Tá bom? Tá bom. Bom, Obrigada. boa noite, você. Obrigado, hein? Obrigado pela presença de todos aqui hoje. Não, começa aí, Assim, eu acho que é uma volta, né? Cada pergunta é uma pergunta e cada criança é uma criança e cada grupo é um grupo. Eu acho que com 4 anos de idade, pegar o brinquedo do amigo faz parte de 4 anos de idade, não faz parte de nenhum outro diagnóstico, faz parte de 4 anos de idade, querer o brinquedo do amigo que está na mão do outro é muito mais interessante do que o que está na minha mão paradinho comigo. E isso faz parte do desenvolvimento infantil, isso faz parte das relações. Eu não acho que uma criança de 4 anos de idade tenha um diagnóstico, precise saber de diagnóstico, precise saber o que é esse nome, o que ele tem. Do mesmo jeito que a gente tem cabelos, eu tenho esse cabelo, ela tem o cabelo mais comprido, ela tem o cabelo mais encaracolado, meus olhos são verdes e sei lá, né? São características, são formas de me colocar no mundo do mesmo jeito que eu falo, do jeito que eu falo. São formas das quais vocês estão me reconhecendo, olhando para mim, me entendendo desse jeito que está aí na cabeça de vocês, como vocês olham. A criança, elas se encontram a partir da criança. A gente não tem que contar nada para ninguém. Eles são o que eles são. A gente trabalha com uma coisa de um diagnóstico não decidido na infância, de uma estrutura não decidida. Assim, para mim fica muito difícil ouvir que uma criança de 4 anos tem um diagnóstico laudado de autismo, assim, sem entender todo o contexto. Fica meio, até me sinto um pouco crítica nesse sentido, porque eu acho que vai muito além disso, né? As crianças, elas se relacionam como elas se relacionam, né? Então, a gente teve uma situação numa escola uma vez que uma criança não queria sentar do lado da outra e a professora ficou toda cheia de dedos porque aquela criança tinha uma questão, tinha síndrome de Down. Não queria sentar do lado porque tinha síndrome de Down. E a professora, né, porque tinha síndrome de Down. E no fim, porque ela... Sei lá, 2 dias depois ela perguntou, poxa, mas... E ela sofreu, hein, sofreu. Aí ela chegou e falou assim, por que você não quis dar a mão para sua amiga? Porque ela me empurrou na hora do parto. Ela tava chateada. Não era porque ela tinha sido não era por nada disso. E a professora achou e ficou com aquilo na cabeça de que era porque...
não é, entendeu? Isso é a nossa cabeça de adulto que tá com outras questões, a criança é de outra ordem. E aí a gente precisa entender qual é o conflito em si que tá te levando a pensar o que vai falar com as outras crianças, né? É o fato de você ter que abrir uma exceção para esse menino? A exceção existe para ele. Então, Existe assim, pra ele. mas aí, como é que a gente faz, né? Tudo bem, no de 4 já a gente entende que é mais, já tá um pouco mais formatado, né? Que tem que entregar sem gritar e tal. Como é que vocês fazem nos de 2? Na classe dos de 2 anos, quando não quer entregar o brinquedo? Não, porque assim, o comportamento do Davi é da seguinte forma. Existe isso de o que tudo é meu, é lógico que nessa idade até 6 anos, 7 anos, até adulto vai fazer isso. É meu e pronto, acabou. Agora, eles chegam, Davi, isso não é seu. O Davi não ouve, o Davi não olha. Então é isso que a gente está percebendo neles. O Davi não me olha. O Davi não olha para mim. Ele não gosta. Então, eles tentam, eles ajudam, porque o Davi ele precisa de exercício de mastigação. Ele só come Danone e comida ele engole. Então, tem todo milhões de terapias lá, e uma delas é mastigar. E é um biscoitinho. Então, o que a gente está fazendo? Rafael, ajuda o Davi. O Rafael levanta, para o lanche dele e vai lá. O Davi não olha para ele. Vai a Rafaela, vai não sei quem. Assim, chegou aí todos, o Davi não olha. Aí Mas ele gosta do biscoitinho na hora de mastigar? Gosta. Porque a situação em si não significa que ele não goste dos amigos, entende? Por isso que a gente precisa destrinchar o que é que está envolvendo cada uma das situações. E por isso que não tem uma regra também. Pode ser que para o Davi não faz sentido nenhum mesmo. Um amigo fazer o que a fono faz. Não assim, uma fono normal. Uma fono cuidadosa como a Luana. Mas uma fono que vai lá e fala, então agora está na hora de mastigar. Né? Pode ser muito desagradável. Assim como não vai acontecer se o amigo quiser, entende? Então, assim, a gente precisa olhar muito bem qual é a situação. Poxa, não, mas olha, gente, o Davi agora não tá dando conta de ficar sentado aqui, então ele vai andar um pouco. É mais difícil para ele ficar sentado, que nem a gente. Ok, é suficiente. A gente tem que responder o que a criança perguntou, entendeu? Pô, mas ele não gosta de mim. Olha, ele mostra o afeto dele de outro jeito. Sim. Vamos pensar em que outros momentos você pode se sentir querido pelo Davi, entende? Não significa que o Davi não gosta. Então, assim, aí o cuidado é cuidar do outro que não se sentiu querido. Não é falar sobre o autismo do Davi. Entendi. Entendeu? Então, por isso que é tão cuidadoso e tão singular você ir discutindo cada uma das situações. É trabalhoso. Você fica com uma angústia que a gente fica querendo a gente nomear aquilo, né, a experiência, mas a experiência está acontecendo. Às vezes eu falo, o que você acha de deixar as crianças também nomeando, às vezes, isso, né? Muito bacana. Porque ela tá entendendo, olha, não tá, mas então, o que você acha que dá pra gente fazer? E às vezes fazer junto, né? De brincar junto ali, propor alguma coisa, mas também colocar a criança pra fazer isso, né? De essa vivência, algo que, enfim, já ele tá com a gente, assim, conosco, não tem mais, né? Umas 3 semanas, mais ou menos. Mas o progresso é visível. É surpreendente. Um exemplo ontem, tem o chamado brinquedão, brinquedo de escorregar. E a turma é o G2, então pra ele não ficar falando, rapaz, vai lá, chamando um por um, turma do G2, vamos fazer uma reunião. Porque amanhã é o dia do brinquedo, então foi nisso. De repente, turma do G2, não precisa chamar o Davi veio. Então, a gente sabe que o sucesso está sendo, assim, fabuloso. Mas, assim, o meu receio, o que eu converso com a Dani, o que a gente conversa é isso. E agora vocês deram a ideia. Não é para eu me preocupar com o Davi, no aspecto dele, mas sim as outras crianças. As outras crianças
entender elas. Porque quer a gente queira, quer não, tem N profissionais lá para cuidar dele. E dos outros, só nós duas. Então é nos outros que a gente tem que reforçar o olhar, o cuidado, o carinho, sei lá, infinitas formas de tentar unir isso. Eu acho que dentro do desenvolvimento respondem também, né? Só para dizer o que ela falou, as crianças também vão pensar, que horas que você consegue brincar com o Davi? Ai, no tanque de areia, ele adora. Então, poxa, então vamos brincar lá, assim. Então, também a criança também sabe reconhecer quando vai ser mais possível ela chegar perto, quando não, né? Elas trazem muito essa resposta. Por que você acha que ele tem? Acho que ele é um nenê. Ah, putz, não é. Tem a sua idade. Pronto. Deixa ele pensar tanto. Depois ele vai perguntar outra coisa. Entendeu? Legal. Acho que é isso, gente. A gente fica disponível, enfim. Hoje a gente precisa encerrar. Agradeço muito a presença de todo mundo, né? A gente também gosta muito de poder trocar, né? Enfim. Então... E abrir, né, para quem tiver com interesse de participar dessa nossa primeira aula no dia 13. Né? Então, a gente vai estar aqui às 7 horas. Né? Quem tiver interesse, quiser já fazer inscrição antes, pode entrar em contato com a Bia e já ir agilizando aí esse caminho para estar aqui no dia 13, na quinta-feira, daqui 2 semanas, para a gente começar a nossa turma aí, o nosso curso. Tá bom? Obrigada. Obrigada.